Então, ó, vou falar um pouquinho agora da classificação da matéria, tá? Isso é bem importante, interessante, essa questão da classificação da matéria, tá? Então, como que a matéria vai ser classificada? A matéria vai ser formada por átomos. Então, a matéria é formada por átomos. Como eu vou ter vários átomos se combinando, nós vamos ter aí o que nós chamamos de substâncias. Então, a substância vai ser, vamos dizer assim, as moléculas que existem, como a molécula do oxigênio, como a molécula da água, tá? Isso são substâncias. E aí eu vou ter uma substância pura. O que seria aí uma substância pura? É qualquer espécie de matéria, de molécula, vamos falar assim, formada por átomos de elementos específicos em proporções específicas. Substância pura é a matéria formada por unidades químicas iguais, sendo átomos ou moléculas. Tá? Então, aqui eu tenho a molécula da água, uma substância pura, tá? Uma substância pura porque ela vai ser formada em proporções iguais de oxigênio e de hidrogênio. Para ser uma substância pura, ela pode ser formada apenas por, vamos dizer, por átomos ou moléculas também. Mas vamos lembrar da água, que é mais simples. Esquece isso aqui, vamos lembrar da molécula da água. Ela é uma substância pura. Pura porque a água, quando eu falo água, gente, é aquela água que passou por um laboratório, passou por um sistema que ela evaporou e depois foi condensada em outro recipiente, deixando para trás todos os sais minerais. Então, essa água, chamada água destilada, que passou pelo destilador, ela é pura, beleza? H2O puro. Agora, se você pegar a sua água da geladeira, ou da garrafinha, ou da torneira, você vai encontrar, junto com aquela água, outros materiais diluídos. Então, nessa água que vem para nós, ela não é água pura. Ela não é uma substância pura, porque eu vou ter vários íons ali dentro, misturados, que eu não consigo visualizar a olho nu. Então, para eu ter água pura, eu tenho que passar ela por um processo, tá? Físico, onde vou separar, fazer um tipo de separação dessa molécula das demais que estavam nela, tá? Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, em regra, quando eu tenho somente um recipiente, átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, eu tenho uma substância pura do tipo da água. Essas substâncias puras, elas podem ser de duas formas, simples ou compostas. Então, as substâncias nós podemos classificar em simples ou compostas. Isso começa a dar nó na cabeça. Como que eu sei que uma substância é simples? Se ela for formada por apenas um tipo de elemento químico, por apenas um tipo de átomo, aí eu tenho uma substância pura. Não importa se essa molécula é formada por um átomo ou por 10 átomos iguais. Vai ser substância pura. Esses casos aqui, ó. Aqui eu tenho os átomos de hélio, eles não se combinam, eles são estáveis já. A natureza deles são estáveis, tá? Então, eu tenho um átomo apenas formando o gás. Essa é a molécula do gás hélio. Aqui o gás oxigênio, o O2. Tenho apenas átomos de oxigênio. Então, uma substância pura simples. E aqui, o gás ozônio tem 3 átomos de oxigênio, certo? Então, nesse caso também, se eu tenho só oxigênio formando a molécula, apenas elemento oxigênio formando a molécula, eu vou ter apenas, vou ter uma substância pura simples. Aqui, nesse caso, eu tenho também, formando uma molécula, 4 átomos de fósforo, também uma substância pura simples, tá? Agora, a água, que a gente sempre usa como exemplo de substância, tá? Ela é uma substância pura, se eu tiver só a água, porém ela é composta. Por que composta, galera? Porque eu vou ter mais de um tipo de elemento químico, mais de um tipo de átomo formando ela. No caso da água, então, eu tenho quantos tipos? 2, o hidrogênio e o oxigênio. Por isso, a água é uma substância composta, uma substância pura, simples, composta. Aqui, o gás cianídrico também vai ser formado por 3 elementos químicos diferentes: o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Tá? Então, também por ser essa molécula ser formada por mais de um tipo de elemento químico, é uma substância composta. Posso classificar ela em substância pura composta, se eu tiver
dentro de um recipiente apenas gás cianídrico, beleza? Facinho sobre substâncias, né? Substância simples, pura, simples, apenas um tipo de elemento químico, não importa quantos átomos venham, desde que todos eles sejam do mesmo elemento químico, substância simples. Substância composta, se vier 2, 3, 4, 5 ou mais elementos químicos unidos, formando aquela molécula daquela substância, eu vou ter uma substância composta. Bem fácil de visualizar e entender, creio eu. Quando eu tenho, por exemplo, a água, que é uma substância pura, né, somente a água, num frasco, quando eu compro no laboratório, na farmácia, a água destilada, eu tenho apenas uma substância pura. Agora, a água mineral que você bebe no frasco, ou do garrafão, ou essa água que chega na torneira, ela não vai ser mais uma substância pura. Ela vai ser uma mistura, porque eu vou ter, junto com a substância água, outros elementos, como principalmente, eu vou ter gases, eu vou ter sais minerais, eu vou ter várias substâncias diluídas nesse material, tá? Então, essa é a definição de mistura. A mistura é formada por duas ou mais substâncias, cada uma delas sendo denominadas componentes. Esse álcool que nós compramos para o álcool 70, né? Por que nós chamamos ele de álcool 70? Vamos dizer assim, porque ele tem, naquele frasco de 1 litro que nós compramos, né, que é 1 litro é 1.000 ml, ele vai ter 700 ml de álcool, 70% é álcool. E as outras ml que está faltando, né, vai ser formado de água. Então, nesse caso, desse álcool 70, álcool 40, né, o álcool, em geral, ele vai ser uma mistura, porque ele vou ter naquele frasco, naquele sistema que nós compramos, né, eu vou ter a mistura de 2 elementos diferentes, água pura, H2O, e o álcool etílico, no caso, tá? A água da garrafinha vai ter a água e os sais minerais misturados. Quem tiver uma garrafinha de água em casa, na geladeira, dá uma olhada no rótulo que vai falar os minerais que vem diluído ali, tá? O ouro, geralmente na natureza, nós não vamos encontrar materiais puros, tá? Nós vamos encontrar essas misturas e aí nós vamos ter que passar por algum procedimento para limpar esse material, deixar ele puro. A água mineral, quando vem apenas os sais minerais que são saudáveis em pequena quantidade, a água mineral tem essa peculiaridade de ter esses sais minerais. O álcool sempre vai ter um pouquinho de outro material de água junto. O ar que nós respiramos, o ar é uma mistura de vários gases que estão aí, inclusive gás carbônico, né, o CO2, o CO, que são os gases que são liberados na queima do combustível fóssil pelo escapamento dos automóveis, das motos, dos caminhões. Então, nós estamos respirando oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, um monte de gases todos misturados, geralmente transparente. O ouro, quando nós retiramos esse ouro, muito raramente encontra o ouro puro, ele vai vir misturado com algumas outras substâncias. Então, primeiro eu tenho que retirar essa substância, essa sujeira desse ouro, tá? E para produzir um colar, um brinco, uma joia, eu tenho que misturar nele um outro tipo de metal e fazer uma liga metálica, porque o ouro, né, ele vai ser frágil, ele se quebra muito facinho se a gente puxar ele puro, tá? Uma corrente feita de ouro puro vai se quebrar muito fácil, uma aliança de ouro puro, puro mesmo, vai se quebrar muito fácil, então é adicionado outros tipos de metal em pequena quantidade, né? Mas daí tem aquele termo, os vários tipos de ouro que tem no mercado, né? Varia do tipo de liga metálica que ele é formado. Então, também não vou ter substância pura, tá? Então, isso é mistura. Quando eu tenho mais de um elemento, mais de uma substância em um sistema, eu tenho uma mistura. As misturas, elas vão formar o que nós chamamos de fases. Fases é quando eu pego a sua garrafinha de água, você pega a sua garrafinha de água, o seu copo aí, olha, você vai ver apenas a água, apenas aquela fase transparente. Isso significa que eu tenho uma fase. Independente de quantos elementos eu tenho ali dentro, se eu levar, inclusive, uma gotinha dessa água para o microscópio e for olhar, e ela não tiver nenhuma bactéria, nem um fungo ali nadando, um protozoário, eu vou ter água mesmo, pura.
mas ela vai ter os sais minerais, mas eu não consigo distinguir um do outro, eles estão misturados, eles estão totalmente dissolvidos. Então, quando ocorre isso, eu enxergo apenas uma das fases, uma fase, eu vou ter uma mistura homogênea. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho água e açúcar dissolvido. Eu só não consigo distinguir um do outro, nem no microscópio. Se eu acrescentar álcool, um pouquinho de álcool, vai continuar misturado. Não vou conseguir diferenciar um do outro, nem no microscópio. Tá? Agora, tem umas peças, algumas misturas pregam peça na gente. O leite, por exemplo, leite de caixinha, qualquer leite, né? Ele vai estar aqui, eu vou olhar assim, olho nu, vou ver apenas uma fase, né? Todo branquinho. Só tem um detalhe, se eu pegar uma gotinha daquele leite, pôr numa lâmina e levar para o microscópio e observar, eu vou ver que lá dentro eu vou ver várias bolhas de gorduras, né? Flutuando dentro daquele leite. Então, o leite, aparentemente, é um tipo de substância homogênea, de mistura homogênea. Só que, na verdade, não é. Na verdade, é uma mistura heterogênea, porque eu vou ter, além de eu ter a água ali, eu vou ter várias substâncias que eu consigo ver no microscópio separado. Outro exemplo disso, de mistura que prega peça em nós, que parece, a princípio, que seja uma mistura homogênea, mas é uma mistura heterogênea, é o sangue. Se eu tirar um pouquinho de sangue, ou quando você cortou o dedo aí, ou se ralou, né, o sangue é vermelhinho. Então, olha assim, nossa, mistura homogênea. Mas eu pego uma gotinha daquele sangue, coloco na lâmina, vou no microscópio olhar, eu vou ver que tem um monte de células andando ali, né, células vermelhas, glóbulos brancos, plaquetas, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e um líquido, e algumas gotinhas de gordura também, né, que tudo vai sendo transportado pelo sangue ali. Então, na verdade, o sangue é um tipo de mistura heterogênea, porque se eu olhar a nível microscópico, eu não vou ver uma fase só, vou ver mais de uma fase. Agora, exemplo de mistura heterogênea é a água e o óleo, por exemplo. Se eu coloquei água e óleo, né, eu vou conseguir distinguir um do outro. Mesmo que eu coloque esse óleo num frasco tampado, né, com água, e misture, chacoalhe bastante, se eu pegar uma gotinha daquela que ele vai ficar meio esbranquiçado, um líquido meio esbranquiçado, se eu pegar uma gotinha rapidão, colocar na placa e levar e observar, no microscópio eu vou ver pequenas gotículas de gordura separadas da água, porque elas não misturam com a água. Se eu tiver água pura ali, sem ter um detergente, nelas não, a molécula do óleo não se mistura mesmo, não se mistura. Se eu esperar 3 minutos a 5 minutos, toda essa água vai se separar do óleo, formando essa mistura heterogênea. Então, mistura heterogênea. Se eu enxergar, inclusive ao microscópio, né, mais de uma fase, né, são misturas heterogêneas. Se eu acrescentar aqui pedra ou uma areia aqui no fundo, mistura heterogênea, eu vou ver 3 fases diferentes. Então, tendo 2 ou mais fases, mistura heterogênea. Tendo apenas uma fase, mistura homogênea. O que significa hétero? O que significa homo? Homo é igual. Homo é igual. Hétero é diferente. Homogênea, né? Podem ser chamadas, são chamadas também de solução, tá? Para ser uma pergunta, mas então, as misturas de gases são sempre homogêneas? E aí, eis a questão. Não é para responder a gás, dos gases sempre vão ser iguais, vão ser homogêneas, essas misturas de gás? Eis a questão. E aí? No final, se vocês me lembrarem, eu falo para vocês. Ó, vamos falar agora da questão da mistura heterogênea. Vai ter as 2 fases, os exemplos que eu dei, ó, o leite, o sangue e o óleo, né, vão ser misturas heterogêneas, porque tem mais de uma fase. O granito aqui, ó, também vai ter várias colorações diferentes, várias fases, são minerais diferentes que vão formar o granito. Então, tudo que são exemplos, né, de mistura heterogênea. Então, para ser mistura heterogênea, eu tenho que ter, no mínimo 2 fases dessa mistura. Beleza? Bem tranquilo. Agora, aqui vem uma coisa que vai complicar um pouquinho. É a questão dos sistemas. Né? Quando eu pego um copo, um becker, uma garrafinha com algum material ali dentro, eu tenho um sistema. Ou seja,
sistema, né, que corresponde às substâncias, e o meio onde eu vou estar com ele, usando ele. Nesse caso dos sistemas, eu vou ter dois tipos de sistemas também, o sistema homogêneo e o sistema heterogêneo. É bem parecido com a questão da mistura. Sistema homogêneo, eu consigo ver apenas uma fase. O sistema heterogêneo, mais de uma fase. Tranquilo até aí, beleza. Só vai ter um grande problema aqui, ó. Quando eu tiver substâncias iguais, puras, como a água, porém em estados físicos diferentes. Tá? Aqui que vai estar o problema. Então, eu tenho um sistema homogêneo aqui, água pura no copo ou no garrafão. Então, eu consigo ver apenas uma fase. Então, um sistema homogêneo. Agora, aqui eu tenho água pura também, H2O. Só que isso aqui confunde muito na hora da prova, tá? Coloca até uma observação aí nas anotações de vocês. Ó, é água, H2O e H2O. Só que uma está sólida, que é o gelo, e a outra está líquida. E aí, o que consigo? Não consigo diferenciar perfeitamente um do outro, o cubo de gelo da água líquida? Problema, né? E aí, é um sistema homogêneo? Não. É um sistema, tá? É um sistema heterogêneo, mas é formado, nesse caso, por a mesma substância. Se eu for classificar em substância pura, né, ela é uma substância pura, mas de acordo com o sistema, como eu vejo duas fases, ela vai ser um sistema heterogêneo, beleza? Aqui da água não mudou nada, é a mistura também, vai ter duas fases, o sistema também vai ser heterogêneo. Bom, para a gente terminar sobre o estado físico, vou só estar relembrando algumas coisas aqui. O estado físico da matéria vai ser determinado aí pela agregação entre as partículas que compõem as substâncias, né? E aí eu vou ter os estados, naturalmente, aqui no nosso planeta, sólido, líquido e gasoso, e no universo, em laboratório, eu consigo produzir o quarto estado da matéria, que é o plasma, tá? E cada um desses estados vão ter aí suas características próprias, volume, densidade e forma. Inclusive, caiu na prova isso aqui, alguns erraram, questão do gás, do sólido e do líquido lá, tá? Esses estados podem ser alterados aí tanto pela temperatura, também, né, que vai estar mudando a forma, né, as características macro e micro dessa substância, mudar o estado físico, tá? Porém, não vai mudar a composição química das substâncias. E aí, mostrando, né, a água, né, a água sólida, qual que é a diferença da água sólida para a líquida? Como as moléculas da água vão estar próximas uma da outra e todas bem ordenadas, bem próximas, bem pertinho, na água líquida. Elas já vão estar bagunçadas, se movimentando mais, e vão ter alguns espaços entre elas. E no gasoso, essas moléculas vão estar doidona, muito rápida, né, se movimentando muito rápido, e vai ter muito espaço entre elas. Tá? Então, sobre estados físicos da matéria, é isso. E aí vocês podem rever a aula anterior para relembrar isso aí um pouco. Beleza? Aqui mostrando, né, todo como que acontece, mas também já foi explicado essas mudanças de estado físico. Quando tem sólido, passa para o líquido, processo chamado de fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Quando volta, nesse caso aqui, ó, quando passa, tá tendo ganho de energia, ganho de calor, ó, recebeu calor, passou para o líquido, recebeu mais calor, né, evaporou. Então, nesses casos, teve um tipo de ganho de calor, então ocorreu uma reação endotérmica, energia, nesse caso, a energia é o calor. Quando ocorre o processo inverso, vai perder energia, vai perder calor para o ambiente. Então, o gás perdeu calor, se liquefez, formou um líquido, né, através do processo de liquefação ou condensação. Esse líquido perdeu mais calor para o ambiente, se solidificou formando um sólido, perdeu mais calor nessa passagem. Então, aqui, ó, daqui para cá, tem uma perca de energia e calor. Eu tenho a perca de energia de reação exotérmica. Êxodo é sair, endotérmica, entrar, termo, né, calor, vai sendo absorvido o calor, exotérmica, está saindo calor para o ambiente, está sendo perdido o calor, está diminuindo o calor da substância. Então, reação
exotérmica.